Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube para mais um momento de reflexão bíblica, mais um momento de aula. Estamos no nosso segundo encontro, Provérbios para Pregadores. Esta é a aula de número 2. Nós vamos ler hoje Provérbios, capítulo de número 2, do seu versículo 1 ao versículo 22, que é a sua estrutura, e vamos ver o que Deus tem de conselhos para nós no dia chamado hoje. Deus em Cristo muito te abençoe. Quero lhe agradecer pelo seu carinho, pela sua atenção e por participar conosco desses momentos de reflexões devocionais, onde Deus tem edificado, falado fortemente ao meu, ao teu, ao nosso coração. Gostaria muito que você compartilhasse o nosso vídeo com o maior número possível de pessoas. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você pudesse fazer isso, você pudesse curtir o nosso canal, e vocês sabem que tudo isso é relevante para aqueles que têm um canal e alguma atividade aqui no YouTube. Deus em Cristo abençoe a sua casa, a sua família, seu ministério, a sua vida em todas as áreas e em todos os sentidos. Para você que está chegando agora, não me conhece, eu sou o pastor Neemias Santos. Sou pastor, sou professor, diretor do Seminário Teológico Querigma, aqui em São Paulo, na zona leste de São Paulo, e temos aqui em nossa escola uma diversidade de cursos na área da teologia, nível básico, nível médio, nível bacharel, entre outras áreas que nós também ministramos para liderança, para obreiros, para casais, na área da pregação temática, na área da pregação expositiva, e assim estamos servindo a Igreja de Deus, o Reino de Deus e aqueles que têm uma vocação, um chamado e buscam então o preparo bíblico, o preparo teológico, sem perder a espiritualidade, sem deixar de lado a vida de comunhão, oração, jejum e devocional com Deus, mantendo sempre aceso, o fogo do Espírito Santo em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero então, nesta oportunidade, te convidar a pegar aí a sua Bíblia Sagrada, ok? Pega aí o seu bloquinho de anotação para fazer alguma anotação que seja importante para esse nosso segundo momento, segundo encontro aqui em Provérbios para pregadores. Então, vou abrir aqui a minha Bíblia em Provérbios, o capítulo é o capítulo de número 2, uma vez localizando este livro e este capítulo, nós vamos orar ao Senhor nosso Deus e, na sequência, ler o capítulo 2 de Provérbios, ok? Vamos orar? Bondoso e eterno Deus, Pai de nosso amado Senhor e também Salvador Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo que em nós habita e está, nesta manhã, Senhor, nós pedimos a tua bênção, a tua direção, o teu favor, que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso entendimento com a sabedoria do alto, Senhor, para que possamos compreender as verdades da tua palavra. Que aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, que não subiu ao nosso coração, possa nos ser revelado por ti, ó Pai, nesta manhã de provérbios para pregadores. Fale comigo, fale conosco,
nos aconselhe nesta manhã, nesse nosso segundo encontro, Senhor, de provérbios para pregadores, a fim de que o teu nome, tão somente o teu nome, Senhor, seja glorificado. Pedimos a tua bênção em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Já oramos, agora vamos fazer a leitura textual de Provérbios, capítulo de número 2. Leitura textual. Bom, aqui nós vamos colocar a data de hoje. Hoje é dia 29/7 de 2022. 29/7 de 2022. Vou marcar aqui a excelência da sabedoria. A excelência da sabedoria. Bom, então eu fiz aqui a minha marcação. Pus a data de hoje, tá vendo? A leitura que foi feita ontem e a leitura de hoje. Agora vamos ler o texto em pauta aqui. Nos diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, aceitar e esconder, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinar o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas das suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras. Que diga o guia da sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra, e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra, e os alivosos serão dela exterminados. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Hoje nós lemos um capítulo da Bíblia. A Deus seja a honra,
a glória e o louvor para todo sempre. Meus amados e queridos irmãos, eu quero levá-los agora a 2 versículos, pelo menos, que nós temos aqui, de suma importância para nós. Por exemplo, eu vou frisar na minha Bíblia o versículo 12. Eu vou frisar aqui, versículo 12. Para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, ok? Mas também eu vou frisar aqui o versículo de número 16, que diz assim: para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com as suas palavras. O 17 diz que deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus. Olha isso. Estou frisando esse 17 também. Por enquanto, vamos deixar esses 2 versos frisados. Agora, no capítulo 2, lembrando que Provérbios, no nosso momento, é um Provérbios para pregadores, o capítulo 2 fala da excelência da sabedoria. Esse capítulo 2 abre a sua expressão com uma palavra muito importante e também muito forte. Por quê? Porque ela abre aqui com a palavra pai, né? Sim, com a palavra pai. Por quê? Olha a expressão, filho meu. Filho meu. Então eu vou colocar aqui, vou colocar Provérbios, vou colocar capítulo 2, o versículo 1, e vou extrair a primeira expressão que eu tenho como expressão chave importante. Porque quando ele diz filho meu, estamos olhando para a paternidade. Estamos olhando para a paternidade, tá? Então, a minha anotação é uma anotação muito simples. Provérbios 2:1, eu escrevi paternidade, ok? Por quê? Porque em Provérbios capítulo 2, versículo 1, eu estou enxergando isto. Na expressão filho meu, na expressão filho meu e filho em letras garrafais, mostra-me que o pai ele está se relacionando, o pai está falando, o pai está dizendo, filho meu. Aqui nós temos a paternidade, paternidade divina. Existe uma matéria no campo da teologia que é chamada de pateriologia. Pateriologia, que é a doutrina do Pai. A doutrina do Pai é uma, a doutrina de Deus é outra. Então, na doutrina do Pai, que é a pateriologia, nós aprendemos sobre a paternidade divina. E só é pai aquele que gera. Na condição de pai, Deus se revela, se relaciona e fala com os seus filhos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Não precisamos ir tão longe para entender isso, senão em João capítulo 1, versículo 11 ao versículo 13, aonde prova que somos filhos de Deus. Uma vez que Cristo veio para os que eram seus e os seus não lhe receberam,
foi dado a todo aquele que crer em Jesus o direito de serem feitos filhos de Deus, não segundo a carne e o sangue, mas gerados por Deus. Logo somos filhos de Deus. O Pai nos gerou em seu Filho Jesus Cristo. Logo, temos a paternidade divina. Por isso que o Senhor Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus. Abre a oração do Pai Nosso com a doutrina da pateriologia, com a doutrina do Pai, né? Então é a paternidade divina. O pregador precisa entender isso, aprender isso, trazer à memória isso, porque o pregador, ele não está sozinho no ministério da pregação. O pregador tem um pai que cuida dele. O pregador tem um pai que quer falar com ele. O pregador tem um pai que quer aconselhar esse pregador nos seus caminhos, nas suas agendas, nos seus compromissos, nas suas pregações, nos seus devocionais, principalmente na sua alma, no que tange a sua salvação. Então, os conselhos que vêm aqui são conselhos de um pai, porque ele abre a fala dizendo: Filho meu. É claro que estamos diante de um livro que é o Provérbios de Salomão, mas nós não podemos excluir, né, a, a inferência bíblica direta à pessoa do pai. É um pai falando, né? E nós, na condição de filhos, precisamos estar atentos aos conselhos do pai. Então, um bom pregador, né, uma boa pregadora do Evangelho, precisa estar atenta aos conselhos que o Pai lhes dá. Não é só pregar, não é só fazer as agendas, não é só sair de um lugar para o outro, como se não tivesse a quem dar satisfação ou a quem ouvir os conselhos e as direções. Nós precisamos respeitar o pai. Até porque o próprio pai respeita os pais, né? Você pode observar na Bíblia que Deus falou com Israel, mas nunca deixou de lado os pais. Quando Deus chamou Moisés, por exemplo, em Êxodo capítulo 3, no versículo de número 6, Deus disse para Moisés: Eu sou o Deus de vossos pais. Ou seja, Deus não tira a honra e o respeito dos pais. Nós também, nós temos um Pai, o Pai Celestial, Pai das luzes, o Pai de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós que pregamos, precisamos dar satisfação ao Pai, ouvir os conselhos do Pai, honrar o Pai, obedecer ao Pai, falar com o Pai, ouvir o que o Pai tem a falar conosco. Tudo isso faz parte da vida do pregador. O pai precisa, aliás, o filho, né, depende do pai. E o pai é que guarda o filho. O pai é que protege o filho. O pai é o que supre as necessidades do filho. Isso na nossa mente de um pregador precisa estar muito bem compendiada, muito bem colocada, entendida. Ok? Agora, se Deus é o nosso Pai e nós somos seus filhos, né? Ele está neste capítulo 2
desses 2 versículos aqui, Provérbios. Agora eu vou tomar nota desses 2 versículos, né? Provérbios, PV, capítulo 2, aí versículo 12. Olha só esse primeiro conselho que o pai está dando. Olha só, 2:12 de Provérbios. Ele diz assim: para te livrar do mau caminho, ó, e do homem que diz coisas perversas. Veja, se você tem uma chamada de Deus para o ministério da pregação, você precisa selecionar as suas amizades. Você precisa selecionar as suas amizades. Você precisa saber com quem você está andando. Veja, eu tenho muitos amigos, muitos, mas poucos assentam-se ao redor da minha mesa. Eu tenho muitos amigos, mas ando com poucos, porque eu seleciono com quem eu vou andar e quem eu recebo na minha casa e assenta-se junto à minha mesa. Não é porque eu tenho muitos amigos que todos são confiáveis. Infelizmente, não. Infelizmente, não. Isso é com tristeza que eu falo. Infelizmente, não. Por quê? Porque são homens cujos caminhos não são retos e as palavras que saem de suas bocas não são palavras que agradam a Deus. Então você tem uma chamada de Deus, você precisa saber, você precisa escolher as suas amizades no sentido de quem anda e quem não anda com você e até onde pode ir. Não é em todos os lugares que eu levo pessoas comigo. Não é em todos os lugares que alguém me acompanha. Porque tem pessoas que não conseguem andar conosco porque querem aquilo que pertence aos outros. São avarentos, são cobiçosos, são de torpe ganância, enxergam coisas que nunca existiram e querem ser e ter aquilo que não pode ser e aquilo que não pode ter. Não se colocam nos seus lugares. São incentivadores para o pregador ou a pregadora cometer coisas que não são agradáveis aos olhos do Senhor. Vê a igreja e o ministério como uma profissão. O pregador precisa entender uma coisa: pregar não é uma profissão. Pregar é vocação divina. Que é profissão, você deve trabalhar. Que é profissão, vai se estudar, vai se capacitar e vai seguir uma carreira profissional. Aí é profissão. Ministério da pregação é uma vocação divina. Só tem quem Deus chamou. Se Deus chamou, acabou. Agora, não transforme a sua vocação em profissão. E hoje nós temos muitos homens maus, agenciadores de pregação, de pregadores, de agendas, de eventos, e conduz homens e mulheres simples, humildes, mas cheios de Deus e da palavra para esses caminhos. Aqui está o conselho. O conselho é: não ande. Não ande no caminho de homens perversos. Ó, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Toma cuidado. Na vida, como o nosso tempo é provérbios para pregadores, tome cuidado com quem você anda. Senão você vai transformar o seu ministério de vocação para profissão. O segundo conselho é tão grave quanto o primeiro. Provérbios, capítulo 2, versículo 16.
Ó, se no versículo 12 o perigo está no homem, no versículo 16 o perigo está na mulher. Olha lá, para te livrar da mulher. Agora, esta mulher que vai aparecer aí aparece de duas maneiras, né? Olha lá, a mulher estranha é a primeira, a mulher estranha, tá aí. Se você estiver me acompanhando, tá no verso 16, tá? A mulher estranha. O que mais? A estrangeira também, ó. Tá vendo? Então nós temos a mulher estranha e temos a mulher estrangeira. Aqueles que estão na lida, na labuta, no labor, no campo, na obra, no ministério, pregando a palavra de Deus por esse Brasil, fora do Brasil, viagens, agendas, precisa se cuidar. Precisa se cuidar. Se cuidar com homens que querem perverter o caminho, incentivando, né, a tomar decisões ou praticar alguma coisa ilícita na obra de Deus, por causa de dinheiro, principalmente. E tem que tomar cuidado com a mulher estranha e a mulher estrangeira. Esta mulher estranha, ela representa pessoas fora da sua congregação. Pessoas fora da sua congregação. Ela é estranha à sua congregação. A estrangeira, ela é fora do seu ministério. Então, vou colocar aqui, vou anotar. A estranha é porque ela é fora da congregação. Agora, a estrangeira é porque ela é fora do ministério. Então, ela é de outro ministério. Fora da congregação é a estranha. Ela não congrega com você. Não faz parte da mesma casa que você faz parte. Já a estrangeira não faz parte do seu ministério. Nessas idas e vindas da pregação, do momento da pregação, o inimigo da nossa alma, ele prepara os laços, ele prepara situações, prepara os tão conhecidos pratos, né? Como no movimento pentecostal nós temos por hábito ouvir falar e falar também. Cuidado com os laços, cuidado com os pratos. Quando você tem uma vocação, uma chamada de Deus para a pregação, o inimigo, ele vai preparar de tudo, todos os laços possíveis para nós cairmos. Por isso que o Pai está dando conselho, o Pai está nos aconselhando. O Pai está dizendo para a gente não andar com homens cujas suas palavras são perversas, seus caminhos são maus, que enxergam a obra de Deus como recurso financeiro, como uma possibilidade de riqueza, e tomarmos cuidado com mulheres estranhas que não congregam conosco, é de uma outra congregação, ou estrangeira, que é de um outro ministério, por causa do pecado. Por causa do pecado, aos pregadores solteiros, cuidado com a fornicação. Aos pregadores casados, cuidado com o adultério. Pode observar que o versículo seguinte, o 17, diz que deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus. Falando das mulheres, verso 18, porque a sua casa se inclina para a morte. Então essas mulheres, elas abandonaram o guia da mocidade, quer dizer, o seu tutor, o seu ai. Elas abandonaram, a estrangeira e a estranha abandonou, né, o seu guia da mocidade, o seu ai, o seu tutor. E elas têm poder de persuasão,
Versículo 16 diz que lisonjeia com as suas palavras. Entendeu? Ela é estrangeira, ela é estranha, mas ela tem poder de persuasão. Ela lisonjeia com as palavras, com a conversa, com o diálogo, sabe? E aí acaba te cativando, acaba te chamando a atenção. Toma cuidado. Em nome de Jesus, toma cuidado. Verso 18 diz: porque a sua casa se inclina para a morte. Olha isso. E as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a elas não voltarão. Olha, meu Deus do céu. E não atinarão com as veredas da vida. Ou seja, é uma ida sem volta. É uma ida sem volta. Por isso que o Pai está aqui aconselhando a nós tomarmos cuidado. Versículo 19, olha que texto violento. Todos que se dirigem a elas, para esta casa, a casa da mulher estranha, a casa da mulher estrangeira, todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinirão com as veredas da vida, ou seja, é uma ida sem volta, é ir por matadouro, é acabar com o seu ministério, com o seu chamado. Verso 20, para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos. Então ele está dizendo, não ande com homens perversos e cuidado com mulheres estranhas e estrangeiras por causa do seu poder de persuasão, suas palavras lisonjas, que vai te cativar, que vai te mexer quando você pensar que não, você está na casa dela, na cama dela e pecando contra o Senhor, seu Deus. As minhas irmãs que pregam que Deus tem usado na terra dos viventes, tomem cuidado, se guardem. Em nome do Senhor Jesus, tome cuidado, porque assim como tem mulheres estranhas e estrangeiras, tem homens estranhos e estrangeiros. E muito estranhos, mas demais. Cuidado com o pecado. Cuidado, pregadoras solteiras, cuidado com a fornicação. Pregadoras casadas, cuidado com o adultério. Cuidado, se cuidem. Valorizem aquilo que Deus deu a vocês. Valorize o chamado, a vocação. Cuidem-se no amor de Cristo que nos une. O Pai cuida dos seus filhos e pede para os filhos se cuidarem também. Eu quero encerrar o nosso encontro de Provérbios 2 hoje. Eu quero encerrar com uma fala que o apóstolo Paulo disse no capítulo 6 de Efésios. Isso, capítulo 6 de Efésios. Versículo 11, ele vai começar a falar sobre essa questão da armadura de Deus. Versículo 10, ele fala assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-os. Em quem, Paulo? Ele diz, no Senhor e na força do seu poder. No 11 ele fala assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê, Paulo? Ele explica. Para que possais estar firmes. Firmes contra o quê, Paulo? Ele conclui. Contra as astutas ciladas do diabo. Esta frase, contra, as astutas ciladas do diabo. Paulo não disse contra o diabo. Paulo disse contra as astutas ciladas do diabo. Nós ficamos focados no diabo e perdemos o foco nas astutas ciladas. Por isso que Provérbios 2, 12, 2, 16 a 19 nos admoesta, o Pai nos aconselha, não ande com homens perversos, cujo caminho ou os caminhos são maus. Cuidado com a mulher estranha e com a estrangeira, que tem poder de persuasão, porque no homem você não vê o diabo, na mulher você não vê o diabo.
Mas no homem mau e na mulher estranha estrangeira está as astutas ciladas do diabo. Então, o seu foco não é o diabo, o seu foco é as astutas ciladas do diabo. Terminamos aqui, Provérbios capítulo 2, minha pequena e simples anotação. Coloquei lá Provérbios 2:1, paternidade divina. João 1, do 11 a 13, somos filhos de Deus. Provérbios 2:12, cuidado com este homem. Provérbios 2:16, cuidado com a mulher estranha que é fora da congregação e estrangeira que é fora do ministério. Se guardem no amor de Cristo que nos une. Por favor, se guardem. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus em o nome do Senhor Jesus. Pai querido, nesta manhã preciosa, dia 29 de julho de 2022, esse nosso segundo momento de provérbios para pregadores, o Senhor nos deu esta palavra e esta direção. Ajude os meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, companheiros de ministério, a mesma graça, da mesma fé. Ó Deus, podemos ser de ministérios diferentes, podemos estar distantes uns dos outros, mas nós trabalhamos no mesmo reino e não queremos dividir o reino. Ajude este meu irmão, esta minha irmã, meu amigo, aqueles que me conhecem, que eu os conheço e aqueles que a gente nunca se viu. Ajude-os, ó Pai, nesta manhã preciosa. Tu és o Pai que protege, o Pai que fala, Tu és o Pai que guia. Tu és o Pai que abençoa, Tu és o Pai que supre, Tu és o Pai que conhece, Tu és o Pai que ouve. Tu és o Pai que dirige, que pega pela mão. Tu és o Pai que livra, Tu és o Pai que carrega no colo, Tu és o Pai que conhece as nossas necessidades também. Ajude, Senhor Deus, e supra toda e qualquer necessidade na vida deste pregador, desta pregadora, deste homem de Deus, desta mulher de Deus, Pai. Também livra, Senhor, as nossas vidas dessas figuras apresentadas aqui em Provérbios 2:12 e 2:16. Guarda e livra as nossas almas do laço do passarinheiro, Pai. No poder do nome de Jesus Cristo, teu Filho. Assim te pedimos e assim lhe agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Deus te abençoe. A segunda-feira, se Deus quiser assim permitir, estaremos congregados aqui pela manhã para juntos nós exaurirmos o que terá em Provérbios capítulo 3, tá bom? Em Provérbios capítulo 3. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.